Graça e paz, amados de Deus, você está no meio do seu nosso ponto teológico. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Estamos aí para mostrar com mais detalhes aí essa teologia sistemática contemporânea. Eu sei que muitos ainda não conhecem. Eu já fiz um vídeo logo aí no início do canal, mas eu não mostrei com mais detalhes como vou mostrar agora, tá bom? E gostaria que você já, desde já, você que não é inscrito, que você pudesse se inscrever aí, ativasse o sininho da notificação para você receber as novidades, tá bom? As lives, as dicas teológicas, e pudesse dar o like aí e compartilhar, né? Para a gente crescer esse canal juntos, engajarmos esse canal. Gostaria também que você pudesse estar comentando, você fazendo isso. O canal o YouTube, né? A plataforma entende que o vídeo é relevante, então ele mesmo começa a indicar os nossos livros, né? Ou melhor, os nossos vídeos para outras pessoas, tá certo? Compartilha aí nos grupinhos do WhatsApp, Facebook, a gente sempre pede isso, né? Dessa maneira você está nos ajudando. Aqui embaixo nos comentários também tem um link do Apoia-se, você pode tornar um apoiador do nosso canal a partir de R$5 mensais, 5, 10 dentro das suas posses, e certamente vamos colocar você aí no grupo do WhatsApp, né? Se você se tornar um apoiador, você entra em contato aí, faça um comentário, que às vezes eu não recebo o e-mail, né, dizendo que você se tornou apoiador, tá bom? Entre aí nos comentários aí, deixe, pastor, eu tornei-me apoiador, tá aqui o meu zap, e a gente coloca você no grupo do WhatsApp, e dentro em breve vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores do canal, perfeito? Vamos lá, eu quero mostrar para você, primeiramente, o sumário. É uma obra, né, merecia ter uma capa dura, tá? Mas geralmente a fonte editorial, para baratear o trabalho, né, o material, né, a obra, eles publicam brochura, mas tudo bem. Eu gosto desse tipo de... Olha quantas páginas. Eu gosto desse tipo de material, né? Página amarela da fonte editorial, 797. Quase 800 páginas, certo? Então vou mostrar para você aqui o sumário. E por que eu considero esta obra interessante? Porque esse senhor aqui, né, já falecido, que é o teólogo, o nome dele está aqui, ó, Júlio Andrade Ferreira. Morreu já, tem 10 anos que ele morreu. 10 não, né? 20. Ele fez uma... Ele juntou aí, foi uma espécie de organizador, juntou vários artigos de vários teólogos aí, da neo-ortodoxia, teólogos liberais, certo? Ele juntou o que há de melhor aí a respeito das teologias temáticas que eles disseram e uniu nessa obra aqui que eu achei interessante, né? É interessante porque tem tanto aqui, ó, Nossa Intenção, Teologia em Esboço, tem artigos que ele escreve, soteriologia, eclesiologia, teologia, tá, ok. Escritura Sagrada, fonte da teologia cristã, mais uma vez aqui, ele escrevendo, né, os artigos, né. Aí depois aqui, visão tradicional das escrituras, aí ele traz aqui um calvinista, interessante porque ele coloca aqui artigos tanto de calvinistas, conservadores, quanto luteranos, liberais, né? A inspiração das doutrinas, das escrituras. Então você pega um Luz Berkoff desse, ele vai seguir uma linha conservadora, ortodoxa, certo? Caracterização do liberalismo teológico, ele vai falar um pouco sobre isso. Conceito dialético, que é o Karl Barth, o Bruno, que é da escola da dialética, também conhecido como neo-ortodoxia. Aí vai trazer aqui uma crítica ao liberalismo, olha que interessante. O que é de bom no liberalismo? Eu separei esse texto aqui, fica comigo até o final, porque eu vou ler o que ele diz. Ele era pastor presbiteriano, então ele estudava, assim como eu também estudo, como você estuda, os liberais, sem se deixar contaminar, entre aspas, né? Podemos assim dizer. Estudávamos sem beber a fonte de tal maneira que viéssemos a matar a sede com o liberalismo teológico. Então ele lia, estudava, mas ele tinha seus apontamentos, suas críticas, ó, tá vendo? Definindo posições a respeito da autoridade da Bíblia, Otto Piper, certo? Terminologia teológica, mais uma vez Otto Piper, mais um teólogo. A cristologia e estudo do revelador de Deus, olha quem ele vai colocar aqui, o Oscar Cullmann, que não é considerado um teólogo liberal, mas sim um luterano até se
bem, assim, até conservador comparado a outros teólogos. A encarnação, o Otto Piper, tá vendo? Cristologias antigas e novo clima intelectual. Heresias do passado. Retorno ao Jesus da história, que um cara que dominou isso foi o Albert Schweitzer. Né? Jesus histórico, ele é considerado liberal, né? Foi um pastor, missionário, médico, músico, teólogo alemão. Aí, bastante coisa. Aí, sobre escola escatológica, ó, quem ele vai utilizar? Os artigos de Albert Schweitzer, mais uma vez. Criticismo da forma, Martin Dibelius, né, que é considerado um teólogo também liberal alemão. Cristologia de Rudolf Bultmann, eu considero um teólogo liberal. Há quem diga que não, mas eu considero. Júlio Andrade Ferreira, ele mesmo, né, o organizador desta obra, vai unir aí, vai dizer o que ele pensava de Bultmann. Cristologia de Fosdick, mais uma vez aqui Júlio. Cristologia dialética, com abaixo, pensamento teológico de Paul Tillich. A gente fala Paul Tillich, né, mas ele era alemão, é Paul Tillich a pronúncia, né? Júlio Andrade falando mais um pouco aí do Paul Tillich. Uma cristologia fundamental, um pouco mais de Oscar Cullmann, certo? Teodiceia, estudo da natureza de Deus. Então, mais uma vez aqui eu afirmo aqui para você que eu considero interessante, né? Ó, características gerais do conhecimento de Deus, conceito bíblico de Deus, Emil Brunner, ó. Eu considero interessante porque vai unir aqui o pensamento dessa leva de teólogos aí, do século XVIII, XIX, principalmente do século XX, né? Teólogos aí que realmente foram importantes para a academia, mesmo a gente discordando. Cosmologia, estudo da obra de Deus. August Strong, que era um batista calvinista, não era liberal, tá vendo? Existe aí a famosa teologia sistemática de Strong, publicado pela Haggis, né? E mais aqui, ó, preservação e previdência, mais uma vez Strong. Criação e aliança, Calbart. O problema do mal, James Orr. Milagre, Rubem Alves, que foi um teólogo presbiteriano, né, adepto da teologia da libertação, comunista, né, foi expulso da igreja presbiteriana nos anos 60 porque ele assumiu aí a teologia da libertação, era um ativista, né, dentro da igreja presbiteriana. Os seres angélicos, problema da teologia natural, antropologia, estudo do entregador de Deus. Eu separei 3 trechos aí, fique comigo até o fim, porque eu vou estar lendo para você, para mostrar para você algumas coisas interessantes. Imago Dei, né, Imagem de Deus, Júlio Andrade, mais uma vez ele aqui. Natureza do Pecado, Gustav Allen, Terminologia Bíblica a respeito do pecado, Problema da solidariedade no pecado, Problema das origens, conceito atual de mito, ó. Mito, né? Sensacional, né? Sistemática. Eu iniciei a leitura já tem um tempinho. Como eu leio dezenas de livros ao mesmo tempo, deixa eu ver onde que eu estou. Eu estou aqui, ó. Caracterização do Liberalismo Teológico, página 55. No início ainda. Né? O problema da solidariedade do pecado. Aqui, ensino bíblico da face, teoria da evolução, ó. Interessante. Soteriologia objetiva, Emil Brunner, Anders Nygren. São quase 800 páginas, muita coisa, hein? Representações bíblicas da expiação, a expiação como ângulo da obra redentora, teoria da expiação, os ofícios de Cristo, Emil Brunner, soteriologia subjetiva. Vamos correr um pouquinho, senão o vídeo fica longo. Santificação, depois você pode parar aí o vídeo. Olha quem ele vai usar para falar sobre santificação. Birkhoff, calvinista conservador. Dogmática e ética cristã. Muito interessante, um livraço. 800 páginas, mas com conteúdo de primeira linha. A ação do cristão no mundo, eclesiologia, então as disciplinas que consistem a sistemática, ele vai abordando. Soteriologia, eclesiologia, escatologia, né? Ó, política ecumênica, caramba, a forma da igreja, né? Igreja Israel, interessante, né? Rumo à teologia de missão. Que mais? Missão, história mundial, questões correntes, missão da igreja.
Introdução à eclesiologia, governo da igreja. Ó. Sacramento, significado do termo sacramento. Você sabe que o presbiteriano tem um entendimento totalmente diferente da maioria dos evangélicos, né? Em relação a isso. Doutrina da Reformada da Santa Ceia, olha, uma tese de João Calvino aqui. Melhor, um artigo de João Calvino, interessante, né? Tem mais aspectos, controvérsia sobre batismo, escatologia, problemática do estado intermediário, ressurreição, estado intermediário, doutrina bíblica da ressurreição, a esperança da segunda vinda, um estudo sobre a parousia, a natureza do juízo, o estado final, escatologia e história, predestinação, 5 pontos do calvinismo, eleição na teologia de Cabalt, né? O problema da predestinação, ele vai falar sobre isso, ele é presbiteriano, calvinista, né? O mistério de Deus, e termina aí, ó. Sumário grande, né? Para quase 800 páginas. Então, o que eu separei aqui? Um trechinho aqui, ó. Crítica ao liberalismo. Eu vou fazer uma crítica a ele mesmo, o organizador. O simples conhecimento das correntes de pensamento apontadas é útil para a crítica da nova literatura evangélica. Por isso que eu não tenho nenhum problema para ler teólogos liberais, neoliberais. Por quê? Porque eu leio para até mesmo saber o pensamento do cara para uma crítica, para uma refutação consciente. Pô. Você vai refutar o cara e não sabe nada do que o cara pensa, nunca leu nada a respeito, né? Não será, porém, sem propósito, um balanço do que se pode pensar a respeito dela a um conservador. É o que tentarei formulando uma série de perguntas e dando as respostas que cabem dentro do artigo da revista e do meu saber. O que há de bom no liberalismo? Haverá dentro dessas teorias elementos de verdade. Elas representam boa parte do protestantismo moderno na Europa e nos Estados Unidos. Seja-me permitido citar palavras do pastor D. Casales em Position Protestants, abre aspas, né? Sempre nas épocas mais negras da história de nossa igreja, e não pensamos agora naquelas em que as perseguições se encapelavam, mas naquelas em que heresias assolavam por toda parte, nas piores fogueiras do racionalismo e do sentimento religioso. A escritura tem permanecido aberta, lida, comentada. É a ela que os exegetas independentes têm permanecido, que em todos os tempos tem estado no centro do culto. Que estranha fascinação de um livro antigo, muito secular, que se ocupa de coisas estranhas e cientificamente absurdas. Por que não dão logo de mão com todas essas páginas? Por que não as relegam às categorias das superstições? Por que não as abandonam às mãos dos ignorantes? São homens conhecedores de línguas orientais, de grandes culturas antigas e que conhecem também a ciência de hoje. Seja a ciência da mente, seja ciência dos grupos sociais, são eles que consomem anos estudando a história da Bíblia. Atestam indiretamente o valor desse livro, despertam a atenção para muitos problemas reais, têm nos permitido assim a exegese mais acertada. A Escritura é um livro histórico, ainda que muitas de suas páginas versem sobre temas eternos. A ressurreição de Cristo, por exemplo, além de ser fato histórico, tem para nós sentido supra-histórico. Não pretendemos dispensar sua historicidade. É bom que a pesquisa seja feita nesse rumo. The Quest of Historical Christ é de grande utilidade, ainda a questão de Jesus histórico, né? Ainda que não ratifiquemos todos os lances dessa pesquisa. É de fato que os teólogos do passado, abusando do bom senso, casavam textos que já estavam com pedido de divórcio assinado. Não há boa teologia sem crítica. Cumpre lembrar, por outra parte, que não há boa crítica sem teologia. É o que veremos. Agora separe também outro trecho aqui, ó. Quem vai comentar isso aqui? Cristo. Quem vai falar sobre Cristo? Paul Taylor. Eu vejo Paul Taylor como ultraliberal, muito mais filósofo do que teólogo, mas é um cara que deve ser respeitado, lido e compreendido. Diz o seguinte, ó, dentro dessa estrutura de pensamento, Taylor procura recolher ao máximo a herança do pensamento cristão, aludindo aos temas da teologia clássica e dando-lhe sempre uma interpretação filosófica, ou melhor, ontológica. Na cristologia assume um aspecto mais existencialista. Não vê nisso contradição, pois que se Deus está além da essência e da existência, tanto é possível falar dele em termos filosóficos como históricos. Abre aspas, o filósofo não pode evitar decisões existenciais e o teólogo não pode evitar conceitos ontológicos. Então, quem lê, por exemplo, a sistemática de Paul Tillich, da editora Sinodal, sabe o que ele quer dizer com isso, né? Aí a crítica do Júlio, né? Mas a
A apreciação da verdadeira natureza e cristologia deve começar em Adão. Abre aspas para ele. Ó. O literarismo bíblico prestou um lamentável desserviço ao cristianismo, identificando a ênfase cristã no símbolo da queda com a interpretação literarista da história de Gênesis. Olha só, rapaz. A teologia deve, de modo claro e inequívoco, apresentar a queda como um símbolo para a situação universal do homem, não como uma história de um acontecimento que se deu certa vez. Caramba, hein? Rapaz, aí, o cara é uma questão realmente para se pensar. Se Adão e Eva, ao desobedecer ali, simboliza a queda da humanidade, por que então vai se interpretar tudo literalmente? Olha, eu não estou dizendo que estou concordando com ele não, tá? Não concordo não. Eu entendo ali que foi um fato, episódio histórico que aconteceu ali, tá? Mas é interessante para o debate, né? Para Tillich, queda é a passagem da essência para a existência do potencial atual. Acontece que nos surpreendemos existindo, conhecemos-nos em estado de queda. A palavra inocência indica uma potencialidade não atualizada. Ora, o homem não é somente finito como qualquer criatura, é também consciente dessa finitude. Essa consciência é a ansiedade. Caraca. Livraço, porque ele vai expor aqui o pensamento desses teólogos e ao mesmo tempo ele vai fazer uma crítica, porque ele era conservador. Entendeu? E separei aqui mais um trecho aqui. A dimensão, olha, problemas das origens. A dimensão histórica na narrativa de Gênesis, hein? É literal ou é tudo mito? Os autores que insistem na interpretação meramente existencial da queda têm uma falsa ideia da autoridade da Bíblia. Num ponto a respeito da inspiração, deixamos isto claro. Também para eles a inspiração é meramente existencial. Não parece-nos que a questão assim simplificada esteja resolvida. Pode a narrativa bíblica ser tida como mito, vazio de toda a significação histórica? Respondemos negativamente, em contraposição a essa corrente. Interessante, né? Então ele, embora ele tenha feito esse compilado aí de vários autores liberais, ele simplesmente os coloca aqui para um debate, para uma crítica, porque ele era conservador, presbiteriano, calvinista. Ok? Fica aí uma dica. Por que é interessante essa trilha temática? Por conta disso. Porque ele dialoga com esses caras e não tem nenhum problema em colocar o pensamento deles aqui, dialogando, até mesmo criticando, acerca da teologia, né, moderna ou contemporânea, podemos assim dizer, essas figuras aí proeminentes. Então eu acho essa teologia sistemática contemporânea interessante. E detalhe, muito barato, cara. Já era para estar na sua biblioteca. Até a próxima, dê o like. Bom que bom.